Olá, boa noite. Pontualidade é compromisso. Vamos aguardar aqui o pessoal chegar. Boa noite, gente. Pontualidade é compromisso. Estamos por aqui aguardando a nossa convidada chegar. Hoje nós teremos uma live com a professora Rubenita. Ela vai estar discutindo com a gente sobre exercício para idosos. E aí, vocês podem fazer as perguntas, tá? Para interagir com a professora. Se quiserem colocar as perguntas também aqui embaixo, ó, tem uma caixinha com a interrogação. Então vocês podem estar mandando as perguntas para cá. Tem um aviãozinho também aqui ao lado. Se quiserem, podem estar enviando essa live aí para os colegas. Tá joia? O Benita já tá por aí. Que bom. O CREF tem feito lives durante essas semanas agora, com a intenção de trazer para vocês pessoas que pesquisam, que desenvolvem algum trabalho na área, pessoas que fizeram mestrado, doutorado na área, e isso vai somar bastante. Quero agradecer a presença de vocês desde já, vários profissionais aí, muita gente boa já na área. Opa, tudo bem, Fernanda? Tudo certinho? Fernanda que fez, inclusive, deve estar indo, né, Fernanda, na residência lá no IMIP. Isso é muito bom, né? O profissional de educação física tem alcançado vários espaços e isso é muito importante. Então, sejam bem-vindos por aqui. Segundo ano de residência, perfeito. Aline, tudo certinho. Perfeito, olha ela aí. O Benita já está pronta, a produção já está atenta aí, né? Professora, Obrigada. muito bom ter aqui a senhora com a gente. O tema proposto hoje nessa live é sobre exercício para idosos. Então, se tiverem perguntas, podem deixar aí, tá joia? E Pode muito mandar. obrigado mais uma vez, desde já, pela disponibilidade em estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, de verdade. Muito obrigada. Rubenita, é impossível, né? Fazer uma live contigo e a gente não começar já em alta astral com a energia lá em cima. Falando sobre idosos de maneira geral, qual seria o principal exercício ou qual seria, né, o que da questão em trabalhar com os idosos quando a gente pensa em qualidade de vida de maneira geral? Assim, boa noite para todo mundo, né? Antes da gente começar, obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Então, quando a gente pensa em prescrição de exercício para idosos, a gente tem que olhar de forma mais ampla, né? Que a gente está habituado a seguir aqueles objetivos mais convencionais. Então, o que eu gosto de dizer é que o grande objetivo, de fato, para a prescrição. Minha produção está assistindo o retorno está chegando aqui, mãe, tem que ir para outro ambiente, porque eu estou escutando a minha fala, eu vou me confundir todinha. Vai embora para o quarto. Então, a gente tem que pensar, digamos assim, que a gente vai ajudar o desenvolvimento do ser idoso. Como assim, né? Primeiro, a gente tem que aceitar o envelhecimento. A velhice faz parte da vida. Quem não envelhece é porque morreu antes. Então, faz parte da vida. Todo mundo tem direito à vida. Primeiro, a gente aceita, não nega e busca vivê-la da melhor maneira. Qual seria a melhor maneira? Tentando manter o melhor status funcional, tentando manter a funcionalidade. Que a gente vai visualizar justamente isso na realização das atividades cotidianas. Então, o grande objetivo da prescrição é justamente isso, a manutenção da funcionalidade, da independência, da capacidade de executar o que se quiser com seus próprios meios e da autonomia, que é a capacidade de tomada de decisão. Eu gosto de fazer comparação com o TCC, com os objetivos do TCC. Que a gente tem o objetivo geral e os objetivos específicos.
né? Então, o geral é o grande quê da questão, é o tema principal. Mas como é que a gente vai atender ao objetivo geral? Pelo caminho dos específicos, né? Então, quais seriam os objetivos específicos se a gente trouxer para a prescrição? Aí entra justamente a melhoria da força, aumento da amplitude de movimento, estímulo cognitivo, né? Então, a gente vai, por meio do exercício, traçar como se fosse um caminho para justamente alcançar esse grande objetivo, que é a manutenção do status funcional, que é a manutenção da funcionalidade dos idosos. Ah, que perfeito. Não tem receita de bolo, mas se a gente tivesse que escolher hoje, qual seria o melhor exercício para trabalhar com esses idosos? Bom, como eu tô falando, não tem receita de bolo, né? Mas o melhor exercício, o melhor treino é aquele, de fato, que atenda a esse caminho, a esses objetivos específicos para alcançar o grande objetivo, né? Que é a manutenção da funcionalidade. Mas se a gente for pensar em algum exercício bom pela literatura, por pesquisas e tal, o Colégio Americano indica, eu estava conversando até com o Igor mais cedo para tentar trazer um termo português que eu não achei. Eu pensava que era funcional, mas não é funcional. É um exercício com múltiplos componentes, né? Eles trazem como se fosse essa nomenclatura. E é o que é que tem que conter nesse exercício, nesse tipo de treino. Exercício aeróbio, de força e de equilíbrio, basicamente, né? Qual é o exercício aeróbio? Aí eu não sei, depende do aluno. Qual é o exercício de força? Também depende. Qual é o exercício de equilíbrio? Não sei também, né? Então depende da avaliação, mas a base seria essa, né? E aí eles são bem enfáticos, dizendo que todos os idosos deveriam participar desse exercício múltiplo composto, desse múltiplo componente, não sei como se chama, né? Mas não somente esses exercícios foram citados. Eles trouxeram como exemplos também, que daqui a pouco a gente pode falar mais sobre, que é o exercício de dupla tarefa, que eu adoro, é minha paixão, exercício de dupla tarefa. Videogame ativo, eles encontraram muitas coisas boas. Dança, que a galera vive recriminando a dança, né? Mas a dança foi falada pelo Colégio Americano, enquanto a flexibilidade foi falada, mas não associada à melhora da funcionalidade. Vê que polêmica. Eles encontraram estudos que abordavam a flexibilidade, mas eles não encontraram relação com a funcionalidade. E mobilidade articular nem foi citada, exercícios de mobilização articular. Veja que polêmica, né? Mas eu aqui, ó, vou confrontar o Colégio Americano. Eu acho válido, né? É importante a gente fazer, porque se a gente for pensar no todo, é amplitude do movimento. Será que isso não vai influenciar no dia a dia? Né? Que a gente já sabe que rola diminuição, diminuição de flexibilidade, rigidez articular. Acho que até tu sabe melhor que eu estava vendo que idosos com diabetes têm uma maior rigidez, né, na articulação. Eu fui tentar aprofundar, mas quando eu li sorbitol, polióis, eu deixei para lá. Bruno, é contigo essa parte. Perfeito. Inclusive, a próxima pergunta é sobre doenças crônicas, né? Que, na verdade, o idoso apresenta algumas condições crônicas e, às vezes, de fato, aparecem condições e doenças crônicas. Né? Então, como seria o manejo em relação a esse idoso, né? Que apresenta, além de doenças crônicas, condições crônicas que podem resultar em quedas, né? Quedas ainda é causa-morte number one, né? Para idosos aí em relação à causa-morte, né? Então, qual seria a estratégia aí em relação a isso? Tratar primeiro a doença crônica com exercício ou não? Tratar primeiro o risco de quedas? Olha, assim, quando um idoso apresenta doenças crônicas, ele pode ter esse declínio funcional aumentado e o risco de queda, consequentemente, aumentado também, né? Então, o ideal a gente tentaria tratar os sintomas, por exemplo, para a gente tentar diminuir esse risco, como é que eu posso dizer, esses reflexos, né, no dia a dia do idoso. Então, a gente pode tentar estimular dessa melhor maneira. Até porque, assim, doenças crônicas são inúmeras, né? A gente consegue, por meio do exercício físico, para tentar evitar esses acidentes, diminuir o risco, né, desses acidentes, a gente consegue associar com o tratamento dessas doenças crônicas. E, assim, é raro a gente ver um idoso sem uma osteoporosezinha, né, um idoso sem uma hipertensãozinha, né? Mas existe idoso sem doença crônica. É real. Mas, assim, como tendência, a gente já viu que existem aquelas doenças crônicas com maior prevalência, né? Que é justamente a osteoartrite, a osteoporose, doenças cardiovasculares, como AVEs, né? Os acidentes vasculares encefálicos, cerebrais, e a nomenclatura vive mudando, e as neurodegenerativas, né? Que elas, juntamente com as quedas, vão
acabar se sobrepondo. Então, daqui para frente, assim, a gente vai ver muito mais idosos com doença de Parkinson, doença de Alzheimer e as consequências de queda, né? Que, infelizmente, é uma coisa extremamente debilitante. A queda, como tu falou, pode causar morte, mas mesmo quando não chega a esse ponto, pode trazer inúmeras consequências devastadoras para a vida do idoso. Até o medo de cair novamente pode trazer uma fobia, um descondicionamento, o isolamento social, inúmeras outras condições, né? Então, o que a gente puder fazer para diminuir isso aí, a gente consegue. E pelo Colégio Americano, esse treinamento com múltiplos compostos é extremamente eficiente nessa questão, na redução do nível no risco de queda, melhor falando. Então, chega a ser até 60% menos o risco de queda e de fratura pós-queda, de idosos que são melhores condicionados, né? E aí, dentro desse tipo de treinamento, eles sugerem a realização da dupla tarefa, né? Que é justamente a associação de duas atividades de modo simultâneo. Então, isso a gente faz o dia a dia e nem percebe o que faz. Por exemplo, caminhar conversando com uma pessoa, caminhar cantando a música que estava escutando, né? A gente nem presta atenção na caminhada, só presta atenção na música. Isso a gente faz o dia a dia. E muitos idosos com doenças neurodegenerativas, por exemplo, têm dificuldade em fazer isso, né? E um simples estímulo com isso daí consegue, de fato, trazer essa melhoria cognitiva, diminuição do risco de queda também. Então, a minha sugestão é, dentro desse treino com múltiplos compostos, tentar introduzir também mobilidade articular, né, ganho de amplitude de movimento, e estimular a cognição, por meio, por exemplo, da dupla tarefa, que é eficaz e é rápido. A gente ganha meio que tempo fazendo isso. Por exemplo, num exercício de força, eu vou colocar um aluno, sei lá, por exemplo, na cadeira extensora. Como é que eu posso fazer dupla tarefa aí? Eu solicito que ele faça a contagem das repetições de modo regressivo, né, decrescente. Então, sei lá, 10 repetições. Receita de bolo, 10 repetições. Aí ele vai lá estar fazendo 10, 9, 8. Isso é dupla tarefa. Isso já vai estar estimulando a cognição sem aumentar, digamos assim, o tempo da prática dele. Perfeito. E em casa, como é que isso pode ser feito, já que a gente está em período de pandemia? Como é que a gente pode estar estimulando os idosos a estar desenvolvendo alguma atividade no lar? Tudo que você imaginar, tudo que a gente puder meio que simular atividades do cotidiano, a gente já vai estar ajudando esse idoso a manter sua funcionalidade, né? Então, lembra que funcionalidade é tanto questão física quanto cognitiva. Então, se a gente puder fazer por meio das atividades do dia a dia mesmo, a gente já ganha muita coisa. Por exemplo, a atividade básica que todo mundo faz é agachar, o agachamento, né? Então, sentar e levantar na cadeira, fazendo alguma conta matemática, por exemplo, já está estimulando as duas coisas, né? Se fizer algum movimento de alcance, né? A questão do puxar, do empurrar também, das várias direções, né? Empurrar nos 3 planos, a gente consegue fazer também. Então, o que a gente puder trazer para a prática, né? Como transformar em exercício uma atividade cotidiana, a gente já vai estar trazendo vários benefícios para ele. Professora, a senhora é formada também em fisioterapia, não é isso? E como foi a mesma pergunta que eu fiz para o professor Magno também, que tem a graduação em fisioterapia. Como é que foi a graduação em educação física quando somou o conhecimento em relação à grade de fisioterapia e como isso mudou na sua atuação em relação ao olhar para o idoso? Assim, na minha época de graduação de fisioterapia, o olhar para o idoso era um olhar mais restrito. Era um olhar para um idoso como sendo aquela pessoa sempre, coitadinha, sempre está precisando de um tratamento, né? Vamos cuidar dele porque ele é frágil, qualquer coisa pode quebrar, né? Era um olhar mais desse modo. Aí, quando eu entrei na educação física, foi que, de fato, eu vi que a área do envelhecimento é extremamente abrangente também, né? Eu pude trazer alguns conhecimentos da educação física para a fisioterapia, mudei meu olhar em relação a isso e, eu percebi que idoso pode treinar intenso igual, fazer exercício pesado igual, mesmo sendo um tratamento fisioterapêutico, né? Porque por medo, de repente, de acontecer alguma coisa com ele, eu colocaria, só fazer uma analogia assim, uma caneleira de 1 quilo, né, para o idoso. Eita, o bichinho, para não quebrar, vou botar só esse pezinho levinho aqui e tal, porque ele é idosinho, ele não pode. Por que ele não pode? Né? Porque quando eu olho para o idoso, eu já vejo restrição, inutilidade, né? Um olhar, é uma discussão até social essa questão, né? De o idoso, né? Então, eu consegui um pouquinho desligar esse olhar e eu acho que eu agreguei muito para
quando eu vim para a graduação, no caso, para docência, né? E aí eu trouxe muito isso para os meus alunos de fisioterapia, né? Mudei um pouco esse olhar em relação ao cuidado com o idoso, né? Porque, querendo ou não, a gente ficava com esse certo receio, né? Mas depende do idoso, não é padrão, não existe padrão. Perfeito. Só um adendo aqui em relação à tua fala, tô vendo aqui, tem vários físios, né, acompanhando a live, vi alguns comentários aí, e eu acho sensacional o trabalho inter e multidisciplinar, né, é uma condição sine qua non hoje para um idoso ou qualquer outra pessoa, qualquer outra faixa etária com doença crônica ou sem doença crônica, é a melhor forma de tratamento. Então, assim, se quiser alcançar resultado, é sine qua non, ou seja, sem a qual não existe a possibilidade de um resultado melhor se o acompanhamento não for mútuo. Então, acabou já esse período de discussão, até onde vai o meu campo de atuação, até onde vai o seu, isso já está escrito, já está publicado, né? Então, as resoluções existem para isso, os conselhos existem para isso também, e daqui para frente eu acho que a gente tem que dar as mãos agora e trabalhar para ajudar, né, a sociedade para alcançar o resultado da melhor forma possível, que seja um bem-estar, né, só físico ou não, ou bem-estar físico e mental. Há quem diga, inclusive, que é impossível desassociar, né? Então, acho que essa questão de física e educação física, ela tem agora andado, né? Mãos juntas aí, caminhado para bons resultados. E aí, a próxima pergunta para ti, Rubenita. Quer falar alguma coisa sobre isso? Se quiser, eu acho que você que passou de perto isso aí, né? De estar atuando em um campo, estar atuando no outro campo e, de repente, enfim. Foi. Assim, quando eu terminei as duas graduações, eu mesma aqui me confundi qual seria o meu limite, tipo, eu como físico e eu como professora de educação física. Mas aí é como tu tá falando, não existe essa questão de limite, né, assim, de modo amplo. A gente trabalha junto, a gente tem um trabalho multidisciplinar. Claro que, por exemplo, na fisioterapia tem uns equipamentos, a gente lida com a inflamação, naquela dor e tal, aí tem só um certo cuidado, mas não é, aqui não pode, não faz isso. Enfim, não sei o quê, fica na tua que eu fico na minha. Não, é como tu falou, né? Quando a gente trabalha de forma unida é que a gente consegue, de fato, ter um melhor resultado para o paciente. A gente esquece essa briga porque o paciente, o aluno, enfim, é que vai estar perdendo, né? Quando a gente tem esse olhar restrito. Total. Eu queria também fazer uma outra pergunta para ti em relação à aderência em relação aos os idosos, né, aos programas de atividade física e o que é que faz com que eles saiam, né? Quais são os principais motivos que levam eles a sair desses programas regulares de atividade física. Eu vejo que os idosos, quando fazem atividade em conjunto, têm uma boa adesão, mas quando individual, não, né? Então, o que acha sobre isso? Total, corretíssimo. Que é justamente um dos fatores principais para a busca, né, do exercício físico, na verdade, a permanência, melhor falando, essa socialização, né? E aí, um fator que tanto é para fazer com que o idoso vá em busca e tanto façam com que ele não vá, uma barreira, é a orientação médica. Infelizmente, a gente ainda está à mercê disso daí, né? Que se o médico disser vá, aí é que ele vai. Mas se o médico dizer, não pode fazer exercício. Aí tem idoso que, de fato, não vai em busca, né? Infelizmente, ainda tem alguns médicos que têm esse olhar mais restrito, né? Mas eu tenho orgulho de dizer que eu conheço alguns que tá, de fato, graças a Deus, mudando esse olhar, tá trabalhando em conjunto, então é só progresso. Mas aí, outros fatores que podem levar o idoso a buscar o exercício físico é melhoria de saúde, é tentar, de fato, conviver, acompanhar um cônjuge também na prática do exercício físico, e fatores que limitam a busca, uma barreira é falta de tempo, que é muito falado, mas a pessoa pensa, poxa, e velho, tem tempo não? É para fazer exercício não? Não. Eles cuidam dos filhos, eles cuidam da casa, tem vários a fazerem, né, os idosos. Então, de fato, a falta de tempo pode ser uma limitação para eles buscarem, ou uma desculpa, não sei, né, como é que eles, não sei se eles jogam o cuidado com o neto, não sei o que lá, né, nessa questão. E outra coisa que eu fiquei também preocupada foi que uma barreira era preocupação com a aparência. Os idosos tinham preocupação com a aparência e por conta disso eles não iam buscar exercício. Aí eu ficava me perguntando, por que a preocupação com a aparência é uma barreira? Será que é por causa do que a gente vende, né, do que a mídia vende como exercício, né? Porque se a gente passa numa academia de bairro, assim, às vezes tem
a foto estampada de um corpo atlético, né? De uma mulher e de um homem com físicos bonitos. E aí o idoso pode ficar acanhado por não seguir aquele padrão, por não fazer parte daquilo e não querer fazer exercício na academia, né? Só que a gente tem que lembrar que é uma pontinha da pirâmide, esse público que vai em busca do fitness, né? Do alto rendimento e tal. Então, a gente precisa também mudar um pouco o olhar. E outra coisa que faz, de fato, com que o idoso permaneça ali, além da socialização, é a ligação que ele tem com o professor. Muitos estudos falam isso. Então, se o professor tem uma atuação bacana, ele atende legal, ele cuida, ele, enfim, faz o que tem que fazer, o idoso nunca mais para de treinar com ele. Leva comida, né? Manda fazer festa, essas coisas. E trabalhar com idoso é festa o ano inteiro, praticamente, né? É um público que é bem fiel em relação ao seu horário, ele é bem fiel em relação ao treinamento propriamente dito, então existe fidelização aí, 100% praticamente, eu acho que 99%, né, por cento. Deixar 1% aí para dias impossíveis, porque no dia de muita chuva ainda é o dia que o idoso é o primeiro a chegar normalmente nos centros de treinamento, quer seja no meio aquático ou não, né? Então eles são bem certinhos em relação a isso. Eu acho que, como falaste aí, tem um estigma muito forte da sociedade. Eu acho que a nossa memória social do idoso, ela precisa ser retrabalhada, né, refundamentada nos princípios atuais, que a gente vai conseguir, provavelmente, ultrapassar a casa dos 80, 90 anos, e não é por isso que a gente vai ficar ali em situação de vulnerabilidade. Então, hoje, quando se pensa no idoso, infelizmente, o pensamento de alguns ainda é de dependência. E aí a gente tem tapas, né, de luva, quando você pega idosos totalmente independentes, sem doença crônica presente e que fazem parte do ramo ali fitness em si e que dão show de bola, inclusive em avaliação física, né? Vai lá no condicionamento físico e supera ali alguns jovens, inclusive. Então, eu queria te perguntar qual seria uma estratégia para fazer com que esses idosos, além de procurar mais esses ambientes, conseguissem de fato ficar, porque alguns não conseguem ser acolhidos. Então, não sei se estratégias do ponto de vista de treinamento ou de fato de relacionamento em relação a esse cliente, idoso, aluno. Assim, a parte técnica, todo profissional da educação física já tem que ter a base, né? Então, quando a gente sai da faculdade, a gente já tem que entender o que é que tem que ser feito com qualquer aluno. Né? E aí, qual vai ser o diferencial para trazer o idoso para a gente? Essa parte afetiva, né? A gente não vai fugir disso nunca, né? Se você tratou direito o idoso, tem até umas questões que eles se incomodam também, que a gente não é tratar excessivamente bem, não, é tratar bem, lidar o idoso como sendo idoso, não é para super proteger, não é para infantilizar, né? Porque muita gente ainda acaba usando termos no diminutivo, por exemplo, esse seu bracinho, coloque aqui na cadeirinha, né? Falando assim, parece que o idoso é uma criança, né? Então, não façam isso, né? Tragam ele para você, mostrando que você sabe o que tem que fazer. Então, dê a atenção que você tem que dar, faça o correto, porque questões fisiológicas, enfim, a gente sabe. Não subestime o idoso, né? Faça primeiro a avaliação para conhecer o aluno que você tem, porque qualquer idade tem limitação ou não, né? Você não vai aplicar um exercício intenso para qualquer pessoa jovem porque ela é jovem, né? Então, não tem esse padrão. Então, a gente avalia, a gente traz o idoso, mostra, conversa. A informação também é uma coisa extremamente importante, porque às vezes o idoso deixa de fazer exercício porque sentiu dores, né? Ele pensa que a dor que ele veio a sentir após o treino é uma coisa prejudicial, ele deixa de fazer, mas é aquela dor muscular de início tardio. Então, foi uma falha, digamos assim, de repente, de comunicação. E aí, se você trouxer isso para ele, deixar tudo claro, explicar tudo, fazer o que tem que ser feito, ele entra pro teu time, né? Porque ele é muito afetivo, ele é muito emocional. E é muito bom trabalhar com idosos, como tu estava falando, Bruno, é um dos públicos que, de fato, atendem ao que você pede. Tá lá junto sempre, né? Não questiona, porque hoje na era digital, a pessoa, doutor Google tá ali do lado, né? Então ele vai ouvir na internet que tem isso, fica batendo de frente com você. O idoso, ele abraça a causa mesmo, ele vai e escuta e aceita o que você falou, porque ele sabe que você tá ali para ajudar ele, né? Então, eu acho que é mais esse fato mesmo, a gente trazer o idoso, puxar pelo lado emocional, mas sabendo que a técnica a gente vai ter, né? A base fisiológica a gente vai ter. Partindo do pressuposto que o idoso de amanhã é o jovem de hoje,
é possível afirmar que a idade não deixa ninguém alguém chato ou menos chato. Na verdade, é alguém apenas que na juventude era muito chata e quando idoso continuou chato. Parecia uma Exatamente. pergunta de Tata Werneck agora, né? Mas tudo bem. Mas, mas é isso mesmo. A pessoa, a não ser que seja uma demência, né? Um quadro demencial, que a pessoa vire, se torne mais agressivo, né? Então, quando muda, não é normal. A pessoa mantém a personalidade, né? Porque a pessoa se tornou uma pessoa mais velha, que ela vai desligar a chave para ser uma outra pessoa. Não, se ela sempre foi chata desde novo, ela vai continuar chata quando é mais velho. E outra coisa, só para reforçar aqui, a chamar de velho não é errado, né? Só que às vezes tá ao longo da história é uma coisa pejorativa. Porque não é envelhecimento, o termo do processo, não é velhice, Isso. é velho. E tá certo. Né? Mas quando, por exemplo, se eu me encontrasse contigo na rua, Bruno, e aí, meu velho? Ninguém ia achar errado, né? Porque a gente se lidou de uma forma carinhosa, enfim. Mas aí quando ele vai tratar, chamar um idoso de velho, aí parece que tá criticando, enfim, né? O estereótipo. Mas o termo não é errado, não, tá? Só pra. Aí chama de idoso para ficar mais fofinho, né? Vamos dizer assim, que o idoso é a partir de tal idade, mas o velho é o produto do envelhecimento. Então, quando a pessoa tá ficando mais velha, não tem idade certa para começar, né? Enfim. Esqueci Perfeito. até o que eu tava Inclusive, falando. sobre essa questão de tratamento, Rubenita, de ser velho ou idoso, enfim, teve uma colocação aí sobre alguns idosos que não gostam de ser chamados assim de senhor, de senhora, de utilização desse pronome de tratamento. Gosta de ser chamado pelo nome, pelo apelido, que é um nome social, que é um direito, inclusive, da pessoa idosa, né, de ser chamado pelo seu nome social, assim como outras classes, assim como outras classificações em relação a esse direito adquirido de nome social, assim como a gente também, né, que em um determinado momento é chamado por um nome, em um determinado momento é chamado por outro, apelido, enfim. E aí, como é que você encara isso em relação à prática, né? Tá ali na prática, conheceu alguém, aí no primeiro momento ele chamou de senhora, já dá aquele impacto. Não, me chama de senhora não, não sei o quê. Qual o caminho que a gente deve fazer para não confundir, porque às vezes isso gera um pouco de confusão em relação ao idoso, de pronome de tratamento e distanciamento em relação ao nosso atendimento. Ah, se chamar de senhora eu vou achar que é muito formal, mas se eu chamar pelo nome já deixa de ser informal. Rapaz, eu prefiro perguntar para a pessoa como é que ela prefere que seja chamada, assim. Por quê? Essa questão de não querer ser chamada de senhor e de senhora é histórica também, é social. Porque ser chamado de senhor e de senhora já remete à velhice com aquele olhar, aquele estereótipo negativo, né? Porque a senhora tá no céu, me chama de não sei quê, né? Porque ninguém quer ser senhor porque remete à velhice, ninguém quer ser velho porque ser velho é uma coisa ruim, né? Aí, mas em contrapartida, tem pessoas que preferem ser chamadas de senhora porque se direcionar a pessoa com esse termo é questão de respeito, né, e tal. Então, eu prefiro, né, começou lá na avaliação, como é seu nome? Boa noite, como é seu nome? Aí, fulano de tal, prefere que eu lhe chame como? Aí já ensina, e de repente anota na ficha já para não esquecer quando ele chegar lá. Aí eu acho que vai dar, né, de fato, da preferência. E essa questão do senhor, senhora, muitas vezes quem não gosta é mais por, sei lá, por estereótipo mesmo. Até me chamam de senhora também às vezes, eu não fico preocupada, não. É, uma outra pergunta sobre avaliação, que inclusive eu tenho feito para vários convidados, né? Porque quando as pessoas adentram na academia, digo sempre academia, porque eu acho que ainda é uma modalidade bem procurada, mas no Uhum. idoso, por exemplo, entrou na hidroginástica, nem todos os lugares têm feito a exigência em relação à avaliação física, que inclusive é obrigatória. Então, como é que tu enxergas isso aí? Né? A avaliação física é obrigatória, mas também se ela for fazer uma bateria convencional, será que vale a pena ou não? Tem que fazer uma adaptada, tem que fazer a funcional em si, a apropriada para o idoso. Como é que a gente pode fazer isso aí? Eu prefiro que role essa bateria, essa avaliação mais apropriada para o idoso, principalmente porque as ferramentas, os instrumentos são bem acessíveis, né? Principalmente se a gente for pensar na Senior Fitness Test, que é uma bateria bem rápida, bem simples, e os equipamentos utilizados são mínimos, né? Um cone, um cronômetro, uma régua, né? Uma cadeira, são coisas simples.
E outras coisas, se a gente quiser aumentar essa questão da avaliação, não ficar somente na parte da aptidão física, a gente pode avaliar questões emocionais, cognitivas, por meio de questionários a gente consegue fazer essa avaliação também, né? Fora os outros convencionais de prontidão para a prática, enfim. Então, eu acho interessante, de fato, que aconteça essa avaliação específica para o idoso, até porque, dependendo do idoso, dependendo do teste, ele pode apresentar algumas limitações que, vamos lá, um teste na esteira para um idoso. A gente não conhece de fato o idoso. Você não fez um questionário para saber, sei lá, a condição cardiovascular dele. Aí eu vou submeter o meu idoso numa esteira da academia. Se eu precisar, se ele sentir, sei lá, passou mal, infartou ali na academia na hora, a gente não estava pronto para isso, né? Porque pode querendo ou não, pode até acontecer. Então, a gente evita usar esses testes convencionais e a bateria avalia a capacidade aeróbia da mesma forma e de modo mais seguro, por exemplo, né? Outras questões, se a gente for aplicar um teste de esteira, pode apresentar questões emocionais, ansiedade, ele pode ficar preocupado no resultado. Meu Deus, aquele resultado, se eu não me sair bem, será que eu não vou poder mais fazer a atividade que eu gosto? Se eu ficar sem fazer aquela atividade que eu gosto, eu vou deixar de ter o meu convívio social, vou deixar de ver meus amigos, e aí o teste desanda. Se ele tem uma condição no joelho, por exemplo, uma osteoartrite de joelho, o teste ele vai parar o teste, não porque ele alcançou a fadiga, mas porque o joelho doeu, né? Pode trazer um resultado inadequado. Então, é bom que role essa adaptação. Agora, se for, a grosso modo a gente está falando, né? Mas se a gente conhecer, um idoso chegou na academia da elite física. Não, eu sou atleta de natação marcha de não sei de onde. Eu sou corredor de não sei de onde. Aí a gente se adequa à condição, né? Porque, como eu estava falando, não tem padrão. Mas a gente vai pelo caminho mais seguro quando a gente não achar, não tiver faltando alguma informação, digamos assim, em relação a ele. E acontece bastante, inclusive, né? Fiquei rindo aqui lembrando de alguns alunos que chegaram ali e com seus estereótipos, né? Você olha, fala lá, tem algumas limitações no joelho, coluna, e quando você menos imagina ali, tá o idoso fazendo, sei lá, 30, 40 flexões de braço, 60 abdominais em 1 minuto, e depois ele relata, não, eu sou corredor de rua e tal. Então, realmente, né? As aparências, além de enganar, essa questão de não julgar, né, pelo estereótipo é bem importante, principalmente no ambiente em si que a gente trabalha, que é promoção da saúde e prevenção também, né, da saúde. Pós-pandemia, Rubenita, como é que você enxerga em relação à população idosa, aos centros de treinamento, o que é que vai vir de novo por aí? Eu espero que todo mundo esteja aproveitando esse tempo para se rever, né, tanto profissionalmente como de modo pessoal, em busca de melhoras em todos os sentidos, e espero também que o olhar, né, vindo desses conhecimentos adquiridos, o olhar para com o outro modifique, né, que a gente tente diminuir esse preconceito, né, tentar adivinhar quem é a pessoa pelo olhar. E aí, quando a gente voltar ao atendimento e tal, em relação à academia e outros ambientes, né, que a gente possa lidar com o idoso como de fato ele é, né? E aí o idoso vai com certeza estar voltando lá ansiosíssimo, né? Porque é aquele grupo que está mais restrito, o grupo de risco, é o que de fato precisa ficar em casa. Então, quando a gente quando a gente for liberado, na verdade, que eles forem voltar para essa prática, eu acredito que eles vão voltar com muita sede ao pote. Então, que a gente possa aplicar muitas coisas que a gente pôde aprender nesse momento, de fato, aos idosos, né? A gente eliminar esse estereótipo e começar a intervir de fato como ele merece, digamos assim. Perfeito. Rubenita, não sei se você quer falar algum tema livre em relação ao idoso agora, ou se você quer deixar suas últimas palavras para os graduandos e profissionais de educação física que estão nos acompanhando. Alguns graduandos já delimitaram, eu quero trabalhar com esse público, e alguns profissionais que estão nos assistindo agora já trabalham, né? Então, estou vendo aqui algumas professoras e professores de hidroginástica, acredito eu, e alguns professores também de hidroginástica e de treinamento funcional, pelo que eu vi aqui já. Então, qual seria a recomendação, o recado, onde encontrar material com qualidade? Pronto. Tentem trabalhar com idosos de modo mais abrangente possível, né? Assim, para indicar um autor em questão que vá trazer todas as informações que se quer buscar, eu não tenho nenhum nome específico, né? Existem vários. O Colégio Americano sempre traz posicionamentos, diretrizes.
tem clássicos, né, que é o Tratado de Geriatria e Gerontologia, aquele livro dessa grossura aqui, que traz todas as informações de o que é que acontece com idosos, alterações cardiovasculares, musculoesqueléticas, informações sobre sarcopenia, enfim. A gente pode buscar essa base, buscar, de fato, livros que são básicos, né? O Colégio Americano, que já é de renome, já tem aquele respaldo científico, digamos assim, né? Pronto, então é isso aqui que acontece, beleza. Aí o que é que eu posso pesquisar para atender? Então eu vou em busca de outros artigos científicos, né? Eu quero aplicar exercício de força para o idoso. Qual é o melhor exercício de força? Sei lá. Aí eu vou buscar vários artigos, vou tentar pesquisar, né? Mas assim, nome específico de fato. Eita, eu tô lendo um comentário aqui, meu Deus, que eu vou ter que falar disso aqui, que eu falo em sala, Neila, que ela tá falando para falar sobre o O assoalho assoalho pélvico. pélvico, exato. Real, real. É muito importante isso em sala. Porque, Bruno, é complicado, assim. Eu pergunto na sala, em algumas turmas, eu pergunto, alguém já ouviu falar na musculatura do assoalho pélvico, na turma de educação física? Poucas pessoas falam que sim, né? Aí é uma coisa meio que preocupante, porque se a gente não tiver uma ativação adequada dessa região, a gente pode trazer inúmeras consequências, síndromes, patologias, né? Incontinência urinária, as distopias, né, que são a clássica, a descida de órgãos, né, no caso feminino, incontinência fecal. Isso não vai trazer só consequências físicas, como sociais também, questão de isolamento. Se eu tenho uma incontinência urinária, eu vou ficar com medo de sair na rua de fralda, de ficar, a pessoa sentir o cheiro de xixi, pensar que sou eu. Para onde eu vou? Tem banheiro perto, né? Então fica naquela questão é que a pessoa acaba se isolando. Depressão pode surgir por conta disso, né? Então a musculatura esquecida traz inúmeras consequências, né? Questão de até na vida sexual, que é outro tabu em relação aos indivíduos mais velhos, né? Que eles pensam que quando envelheceu deixou de ter relações sexuais, enfim. Então, se a gente não esquecer dessa musculatura extremamente importante, como é que eu posso, eu da área da educação física, como é que eu posso fazer para estimular isso daí? Consciência corporal, né? Questão da propriocepção, conhecimento, se a gente sabe, a gente conhece o corpo da gente, a gente ajuda o aluno a conhecer o corpo dele também, né? Então, ativar o clássico, prende xixi, prende cocô, né? Então, a gente tem que ensinar. Mas aí, de fato, como se ensina a contrair direitinho e tal, aí é com a fisioterapia, né? Porque tem algumas contrações de músculos acessórios, que é inadequado, abdômen, adutor, enfim. Mas é extremamente importante. Outra coisa, por quê? Também, polêmica. O CrossFit chegou aí agora, né? Aqui pra gente. Aí saiu um estudo aí dizendo que aumentou o índice de incontinência urinária de esforço em mulheres praticantes de CrossFit. Aí começou a polêmica, né? Já estavam se preocupando com o danado do CrossFit, que é novidade. Tudo que é novidade, a galera chega metendo pau, né? Outra coisa que é absurdo. Se quiser fazer outra live pra gente discutir isso, né? Porque o próprio profissional de educação física, brigando com o profissional de educação física, quando é que a gente vai crescer? Como é que a área da gente vai Estivemos hoje aqui com o Tibana falando exatamente sobre isso, sobre CrossFit e treinamento de alta intensidade em todas as faixas etárias. Hoje, meio-dia, teve uma live com o Ramires Tibana, inclusive está lá no IGTV. Show de bola. Aí a gente pode falar isso, porque eu lembro até hoje que quando chegou o CrossFit, aí tinha uns meninos tirando onda um com o outro, andando assim de bengala, e meio, o que foi? Por que tu tá de bengala? Aí falou, porque eu saí do treino de CrossFit. E kkkk. Oxe, o povo da educação física brigando com ele mesmo, como é que a área da gente vai fortalecer desse jeito, né? Mas enfim, o problema não é o CrossFit, claro que não, o problema é a forma que ele estava sendo aplicado. Porque justamente por conta dessa falta de conhecimento do corpo, da ativação, né, do controle da compressão intraabdominal, ele aumenta a contração para estabilizar o movimento. E se ele não contrair o assoalho pélvico, aí acontece a perda. Mas só no CrossFit não, na corrida, musculação, todo lugar pode acontecer perda de urina por conta dessa inatividade dessa musculatura, por conta dessa falta de conhecimento dessa região. Então, é uma coisa muito grande. Se fosse deixar um conselho aqui no final, não saberia nem o que dizer. A Neila está falando aqui também para não ensinar a cortar o fluxo urinário. Isso eu escutei em sala de aula também, que alguém ensinou que uma forma de treinar o assoalho pélvico é, na hora de fazer a urina, na hora de urinar, de eliminar a urina, melhor falando, cortar o fluxo. Isso é totalmente antifisiológico, né? Você está pensando que vai tratar uma coisa, mas vai estar piorando, trazendo uma infecção urinária. Enfim, vários fatores, né? Então, a gente precisa olhar de modo global, tentar, na medida do possível, trabalhar o idoso de modo mais abrangente possível. Debate mesmo.
Perfeito, então, Rubenita. Muito obrigado pela sua atenção e disponibilidade em estar aqui com a gente. Deixa aí para o pessoal o endereço de onde te encontrar. É uma coisa que a gente tem feito com os nossos convidados. Deixar o arroba, né, de onde encontrar os professores depois, tirar eventuais dúvidas, enfim. E todas as lives do CREF estão ficando salvas em relação ao IGTV, então fica lá disponível também, tá? Joia. Pronto, meu Instagram é @rubenita, com dois Ys no Ni, né? Se alguém quiser trocar uma ideia, pode mandar um direct para mim, pode falar alguma coisa que eu tô lá à disposição, estou disponível para a gente conversar. Muito obrigada também, Bruno, obrigada ao CREF pelo espaço. Espero que tenha sido de agrado de todo mundo essa conversa. E é isso. Perfeito. Muito obrigado, então, viu, professora? O CREF agradece para ti, né, essa disponibilidade de tempo e agradece a todos os convidados que a gente já recebeu também durante esse tempo, desde o início da pandemia, das lives. É bem importante que o conselho esteja próximo aos profissionais e a gente está fazendo isso de maneira remota. Estamos trabalhando em home office, inclusive, então, se precisarem de qualquer coisa, qualquer dúvida, podem estar ligando lá para o conselho e a gente vai estar aqui para atender vocês da melhor forma possível, tá? Muito obrigado, professora, mais uma vez. Reafirma a estima. Até a próxima, hein? Valeu, viu? Muito obrigada a todo Até a mundo que está próxima. vendo agora, a galera da Educação Física e Fisioterapia. Valeu. Obrigada. Valeu, brigadão. Vou encerrar aqui.